Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Sou o professor Mário Tito Almeida. Que bom que você está com a gente aqui no nosso programa. No Sábado Santo, vamos falar de um tema super especial. Bom saber que você já está se preparando. Páscoa, esses feriados que nós temos para renovar o espírito e para falar um pouco de temas importantes no âmbito internacional. A equipe do programa Globalizando já está formada, a começar pelo acadêmico do terceiro semestre, Iago Cruz. Bom dia, Iago. Bom dia, professor Mário Tito, bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia a nossa convidada que já está aqui aguardando para falar com vocês. Eu queria mandar um grande abraço para o nosso seguidor do Facebook e todos os nossos seguidores também, o Juan Magno. Um abraço, Juan, e obrigado por estar sempre acompanhando a gente. Legal, Iago, e quem também faz parte da nossa equipe de locutores hoje é Victor Calderaro, terceiro semestre também. Um abraço, Victor. Bom dia, professor, bom dia, ouvintes, bom dia, convidada. Eu queria mandar um abraço todo especial aí pro nosso seguidor do Instagram, o Marcos Vinícius. E para você que também quer entrar em contato com a nossa equipe e ficar por dentro de tudo que acontece no Globalizando, nos siga no @pglobalizando no Instagram. Legal, Victor. E também completando o nosso time de locutores está João Victor Barra. Tudo bem, João Victor? Bom dia, professor Mário Tito. É uma honra estar aqui nesse sábado. Bom dia aos nossos ouvintes, a nossa convidada e um abraço especial para nosso seguidor do Twitter, Patrícia Cabral. Muito legal o programa de hoje. Como eu falei, hoje é Sábado Santo, estamos em Semana Santa, estamos falando de uma discussão, de um tema, de uma reflexão muito importante, porque nós estamos vivendo um período de religiosidade muito forte e vamos falar exatamente disso, religiosidade e relações internacionais. O programa de hoje é super importante, inclusive já se falou da convidada e todo mundo querendo saber quem é a convidada, né? Eu estou me referindo à professora Lígia Ferreira. Ela é doutora pelo programa de pós-graduação em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é mestre em Comunicação e Semiótica também pela mesma universidade, tem pós-graduação lato sensu em Teologia e Meios de Comunicação Social pelo Centro Universitário do Pará, o CESUPA, e possui graduação em Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar pela Universidade da Amazônia. A professora Lígia é professora do curso de Relações Internacionais da UNAMA, do Plano Nacional de Formação de Educadores da Universidade Federal Rural da Amazônia, que é a UFRA, e é professora substituta do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Pará. Professora Lígia, que bom lhe receber aqui nos estúdios da Rádio UNAMA. Alegria toda minha, Mário Tito. Um abraço, aqui nos nossos colegas que estão fazendo parte aqui da locução, para você também, professor Mário Tito, e para todos os nossos ouvintes. Professora Lígia, falar num Sábado Santo de uma fé, que é especificamente a fé cristã, mas falar de religiosidade também, momentos de perceber o sentido da vida, a fé e todas as coisas que nos elevam, na verdade, para a transcendência, né? Exatamente, professor, é o nosso momento de reflexão, né? É o momento de nós darmos uma parada e pensarmos a respeito da nossa vida, dos nossos caminhos e daquelas escolhas que nós fazemos no dia a dia. Muito bem, professora Lígia vai estar conosco no programa Globalizando. Nossa conversa vai ser de qualidade e a nossa viagem musical também, não é, Iago? É isso mesmo, professor. A playlist do programa de hoje está simplesmente incrível. E hoje a gente vai passar pelos países com maior participação popular na Semana Santa. E nós vamos começar pela Espanha, um país de maioria católica, onde ocorrem as cofradias, celebrações dedicadas ao culto de algum Cristo associado ao período da Paixão. Então, em representação à Espanha, ouviremos Alejandro Sanz com Coração Partido. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Muito legal, começamos o programa Globalizando indo para a Espanha, né, Iago? É isso mesmo, professor. A gente acabou de ouvir Alejandro Sanz com Coração Partido, representando a Espanha. A Semana Santa Espanhola também representa um encontro com a rica gastronomia do país, como as sopas de vigília e os doces torrija. Globalizando. Fique por dentro. A religião significa a crença em seres sobrenaturais, deuses, fantasmas, anjos, demônios, almas e espíritos. Está presente em todas as culturas, bem como em toda a existência da humanidade. Para os psicólogos, acreditar em Deus é uma extensão de nosso autoconhecimento, uma tendência de ver o mundo em termos humanos. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos conversando com a professora Lígia Ferreira, conversando sobre na expectativa de vivermos a Páscoa, que é no domingo, vivemos a Semana Santa, feriado, mas acima de tudo, momento de reflexão. Falando disso, professora Lígia, o José Miranda no Instagram lhe pergunta o seguinte: qual a relação entre religião e relações internacionais?
A religião ela é um objeto de estudo de relações internacionais, né? Justamente porque nós temos, ao longo da história da humanidade, a perspectiva do conflito religioso e da crença religiosa como esse marco, né, da própria civilização, tanto ocidental quanto oriental. Então nós temos significativamente a Igreja Católica nos anos 70, 80 e 90 como protagonista dentro desses movimentos sociais que fizeram com que as democracias elas fizessem, né, elas fossem difundidas em todo o mundo. Nós temos os ataques de 11 de setembro, nós temos os ataques ocorridos em março de 2004 no sistema ferroviário de Madrid. Nós temos também o ataque de Londres em julho de 2005, né? Então são elementos que têm uma base religiosa, que impactam no campo de relações internacionais, ao mesmo tempo, né, que faz uma grande mudança na própria estrutura da sociedade. Se a gente pensar o que aconteceu em termos sociais, econômicos, a partir do ataque de 11 de setembro, inclusive midiático também, a gente vai ver toda uma reestruturação da própria civilização a partir do século XXI. E é interessante, professora Liz, a senhora fala dessa relação. Você pega, por exemplo, Papa João Paulo II, a importância dele na questão da queda do Muro de Berlim, do fim da Cortina de Ferro. Pega o Papa Francisco com sua mensagem de paz. Eu acho que isso tem uma relevância muito grande para o mundo que nós vivemos, né? Com certeza, professor Mário Tito, é como, né, eu acabei de falar. A religião, a religiosidade, ela se torna um objeto de estudo dessa área de relações internacionais que é multidisciplinar. E é importante porque, de alguma forma, isso abre o campo de relações internacionais para perceber de que forma isso age como diplomacia. Exatamente. E, de outro lado, pode ser sensitivo para a guerra. Você falava também da questão da Al-Qaeda, por exemplo. Exatamente, né? Professor Mário Tito, né? Então, a gente sabe que os fundamentos religiosos, eles estiveram na base dessa construção da civilização, historicamente falando, ao longo, na verdade, de todo o nosso processo civilizatório e nos dias de hoje, como marco, inclusive, para a gente pensar no conservadorismo, né? Exatamente. Durante a política dos 4 anos do governo Bolsonaro. E vamos voltar nisso com certeza, a professora Lígia Ferreira conosco no programa Globalizando de hoje. Segunda etapa da viagem musical. Vamos para onde agora, Victor Calderaro? E a Semana Santa é levado muito a sério na República Dominicana, já que a maioria da população é católica. Este é um momento para celebrar com os familiares em um ambiente tranquilo, longe das costumeiras festas que ocorrem no país. E para representar a República Dominicana, ouviremos Ben, do cantor Liro Shaki El Savok. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical veio para América Central, maravilhosa, hein, Victor? E acabamos de ouvir Ben, de Liro Shaki El Savok, representando a República Dominicana. Durante a Semana Santa, em especial na Páscoa, os dominicanos costumam preparar uma sobremesa local, os habichuelas com dulce. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos falando sobre religiosidade e relações internacionais com a professora Lígia Ferreira, entre outras coisas, pós-graduada em Teologia e Comunicação Social. E é muito importante, professora, porque a gente está falando dessa perspectiva de relações internacionais. Nós, em relações internacionais, nas teorias, a gente discute o papel da religião, porque fala no Abade de Saint-Pierre, no Marcílio de Pádua, em Thomas More, que todos são reconhecidamente religiosos, propondo a paz. E nesse sentido, a Nair Pires, no Twitter, ele pergunta o seguinte: como é que a religião foi importante para a construção da moral humana de maneira benevolente? A gente pensa na moral, né, Mário Tito, você como também teólogo, né? A gente pensa na moral como uma manifestação da própria razão, né? Exato. Então a fé e a razão, uma só existe pela outra, né? Então essa conexão entre moral e religião, além de ser a partir de Kant, né, é um dado fundamental e estrutural para esse reconhecimento progressivo de que a humanidade ela tem falhas, né? E que a consciência divina ela é algo que supera, né? E que dá uma liberdade, uma perfeição desse sujeito. A gente pode ver que os textos sagrados eles
eles vão ser utilizados de maneira política, Sim. inclusive dentro de uma perspectiva da construção social, que é o que a gente está conversando sobre hoje, com uma estratégia, né, para desencorajar, né, os sujeitos nesse envolvimento com os atos ilícitos. Né? A gente pensa que o texto sagrado, você recebeu uma bofetada, dei a outra, né? Então são elementos que nós que vamos sendo criados dentro de uma cultura cristã, né, que é o alicerce dessa nossa cultura ocidental, ela é cristã, então se manifesta justamente dentro de uma moral benevolente para desencorajar esses sujeitos, né, a terem qualquer tipo de ato que seja ilícito para a sua inclusão numa vida pautada pelos preceitos divinos, ou seja, para eu chegar aonde eu preciso estar, né, que é no plano da divindade, eu preciso ter uma construção de um caminho pacífico. É interessante, Elígia, você falando isso, porque a gente pensa na Semana Santa, estamos vivendo esse mistério da morte, ressurreição de Jesus, que configura uma boa parte da fé da população mundial, e a gente percebe o quanto a religião, às vezes, é mal utilizada para justificar a guerra, quando na origem ela é uma proposta de paz. Exatamente, né, professor? Porque a questão é que a gente percebe, né, de utilizar como quase que uma máscara, Isso. né? A religião para ter vários tipos de conduta extremamente preconceituosas, conservadoras, né? Então, esse tipo de máscara é utilizada com esse pensamento da benevolência, né? Então, a gente precisa também questionar o que é benevolente para os tempos atuais. Exatamente, né? exatamente. Né? Sendo que o traçado dos textos bíblicos, eles são justamente para fazer com que nós tenhamos consciência da nossa humanidade e daquilo que a gente precisa caminhar pela fé. Muito bem, professora Lígia Ferreira conosco no programa Globalizando, aliás, um programa super interessante. No sábado santo, a gente vive esses momentos não só de feriado, mas de reflexão sobre o sentido da nossa vida. Aliás, falando em sentido, vamos para um país que hoje realmente é muito dicotômico, sofre muito e mesmo assim está lembrado aqui no programa Globalizando, né, Iago? É isso mesmo, professor. A Semana Santa está profundamente ligada aos locais onde transcorrem os episódios constantemente lembrados. Jerusalém é definitivamente um ponto de festa. O território, apesar de ter sido invadido, ainda representa muito para o povo palestino. Então, representando a Palestina, ouviremos agora Eliana Ibaiti com Garib Alai. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Nossa viagem musical foi para Palestina, Iago. É isso aí, professor. Acabamos de ouvir Garib Alai, de Eliana, representando a Palestina. Sua enriquecedora cultura gastronômica é um dos elementos tradicionais dessas celebrações, como o kak, doce que lembra coroa de espinhos, e é preparado com sêmola e tâmaras. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos conversando com a professora Lígia Souza. Hoje é sábado santo, a gente está vivendo esse momento de preparação para a Páscoa e a gente começa a conversar sobre isso porque a religião, ela envolve um pouco as relações sociais e as relações internacionais também. Por isso que o tema de hoje é religião e relações internacionais, religiosidade e relações internacionais. Sobre isso é bem interessante, nós estávamos conversando, professora Lígia, antes da música. O João Moraes propõe uma pergunta seguinte no Instagram: qual a relação da religião no Oriente Médio para com as guerras? Mário Tito, a gente precisa pensar que é essa máscara que nós estamos falando, né, da utilização da religião como uma forma de motivação de guerra. Mas nós sabemos que dentro dessa construção existe um cerne, né, dessa motivação que não é totalmente a guerra, mas sim todos os conflitos internos com o povo do Ocidente, que faz com que essa manifestação que vai ser colocada em forma de guerra se concretize. Né? Nós sabemos que tem um evento religioso, nós sabemos o quanto ainda somos sujeitos extremamente limitados quanto a essa construção e perspectiva religiosa, né, dos outros povos. Então isso se torna também, né, um paradigma para a gente também se desconstruir dentro do movimento ocidental. Porque vejam, né, após os ataques de 11 de setembro, o povo islâmico ele ficou completamente discriminado. Foi demonizado, né? Exatamente, né, inclusive pelos meios midiáticos, como se fosse, né, uma religião pautada pelo desenvolvimento de guerra. Então nós sabemos que a religião ela vai ser utilizada como uma motivação, mas ela não é o principal objetivo.
Perfeito. E olha, eu costumo dizer, professora, que na verdade o fundamentalismo religioso é a religião doente. Porque na verdade você utiliza de linguagem, narrativas religiosas para praticar o contrário daquilo que a religião permite. E que vale ressaltar, né, que esse extremismo ele não está somente na religião oriental, né? Ela também está sendo vivenciada dentro do Ocidente a partir do cristianismo. Professora Lígia, você é formada em Teologia e Comunicação Social, que são duas áreas muito importantes na sua formação, já foi coordenadora de escolas religiosas, né? E essa questão de respeitar a religiosidade do outro é muito importante, né? Exatamente, professor Mário Tito. Na verdade, né, essa discussão, inclusive, dessas reformas no ensino brasileiro, ela parte desse pressuposto, né, da intenção de fazer com que todos nós sejamos educados para a gente poder vivenciar de modo pleno, né, o respeito às diversas visões religiosas. Então, essa a nossa condição é humana. Inclusive, né, se nós formos pensar na ação do Papa Francisco, vem justamente a favor de um pensamento muito mais aberto, né, e de comunhão com as outras religiões. Muito bem, professora Lígia Ferreira, aqui no programa Globalizando de hoje. Globalizando nas ruas. E olha só, o programa Globalizando não para, a gente está com a nossa produtora, Victória Vidal, trazendo informações para você. Bom dia, Vitória! Bom dia, ouvinte do programa Globalizando. Eu me chamo Victória Vidal, sou da equipe de externas do programa. Bom dia, professor Mário Tito. É um prazer tê-los aqui mais uma vez. E hoje, que estamos comemorando, né, vamos comemorar uma data tão especial, que é a Páscoa. Páscoa é sinônimo de família. Nós estamos aqui com a professora Lorena Falcão, ela que já faz parte da família Globalizando, está aqui com a gente há muito tempo. Prof, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Vitória, professor Mário Tito, todos do estúdio e os ouvintes aqui desse programa maravilhoso. Bom, professora, nessa data tão especial, nossa entrevista não poderia ter outro tema. E eu queria perguntar para a senhora o que significa a Páscoa e quais são as melhores lembranças que te remetem a essa época do ano. Bom, Vitória, a Páscoa ela é um momento assim muito pleno, né? Alguns podem olhar a Páscoa como um feriado, né? A gente compreende que cada um tem uma vivência, tem uma trajetória, mas a Páscoa ela tem um simbolismo de passagem, representa tanto quando a gente também encerra o ano, né? Que a gente faz aquela reflexão. A Páscoa também tem que nos proporcionar esse momento de reflexão, de passagem, né? Da morte para a vida. Para quem acredita, né, na fé cristã, mas é super importante também, independente da nossa crença, pensar que é uma passagem. A gente passa por tantos obstáculos, por tantos momentos de escuridão, por tantos momentos de deserto, né, como Jesus Cristo passou, mas a gente consegue observar uma luz, né, e para quem acredita, essa luz é Cristo. Então, assim, minha memória uma das memórias, né? Eu tenho diversas memórias sobre a Páscoa, né? Mas sempre giro em torno da família. Eu, como nutricionista também, como profissional da área da gastronomia também, sempre tenho recordações ao redor da mesa, com a comensalidade, ou seja, a promoção da alimentação, do compartilhamento das refeições, das trocas, né? Então, independente do que se vai comer, se é peixe, né? Se é uma massa, né? Em homenagem ao professor Mário Tito, que deve ter uma massa aí no almoço dele, no domingo, mas é o compartilhamento. E essa passagem ela é coletiva. Todos nós estamos aqui de passagem, inclusive. Então, as minhas melhores memórias elas estão relacionadas ao compartilhamento com os meus avós, com a minha família, meus pais, né, as pessoas que eu amo. Então, e eu acho que essa é a memória que a gente tem que guardar, né, o compartilhamento. É isso mesmo, professora. Nós temos também nessa sensação de família, principalmente para as criançadas, que tem toda essa magia da Páscoa. E eu queria lhe pedir uma mensagem aos nossos ouvintes em homenagem a essa época. Bom, desejamos a todos os ouvintes aqui do programa Globalizando muita saúde, muitas refeições compartilhadas, que essa passagem ela represente para cada um momento de renovo, um momento da gente recarregar as baterias, né? A gente tem muitos desafios, mas é importante seguir em frente, porque cada um tem um sonho e esse sonho vai ser conquistado. Muito obrigada, professora. Essa foi Lorena Falcão, ela que é nossa quase integrante do programa Globalizando. Ela é professora de nutrição aqui da UNAM Alcindo Cacela. E muito obrigada, professora, pela sua participação. Que agradeço, até a próxima. Diretamente do bairro da Umarizal, agora fica com vocês aí no estúdio. E Feliz Páscoa! Muito legal sua participação, viu, Vitória? Muito boa mesmo esse Sábado Santo aqui no programa Globalizando de hoje. Quarta etapa da viagem musical agora é João Victor Barra.
Uma das maiores demonstrações da fé católica na Bolívia é a peregrinação ao Santuário de Copacabana. São 156 quilômetros percorridos de La Paz até o santuário, que fica situado às margens do lago Titicaca. E representando a Bolívia, ouviremos agora Víctor Cárdenas e Bonnie Love com Alegria. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Jogando pra cima a playlist do programa Globalizando de hoje, né, João Victor? Isso mesmo, professor. Essa foi a Alegria de Víctor Cárdenas e Bonnie Love, representando a Bolívia, país que possui uma curiosa tradição neste período. Nas áreas rurais, acredita-se que, como Jesus morreu nesses dias, pode-se cometer pequenos furtos agrícolas pelas regiões, pois ele não está vendo. É isso mesmo, aliás, playlist de qualidade. Victor, sobre playlist, me diz agora, pra onde nós vamos viajar no próximo bloco? É isso mesmo, professor, e a playlist de hoje está escolhida a dedo, hein? E fiquem ligados, no próximo bloco a playlist do programa de hoje vai passar por Israel, Equador, Itália e, é claro, o nosso grandioso Brasil. Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Hoje dia todo especial, estamos vivendo a Semana Santa. Não é só um feriado, é um momento para a gente pensar, refletir sobre a vida, entender qual o sentido da nossa existência e pensar também na transcendência. Aliás, a religião está presente em todas as sociedades desde as suas origens, e a religiosidade, esse sentimento com relação ao divino, está sempre presente nas nossas relações sociais. Por isso o tema de hoje é religiosidade e relações internacionais. Estamos conversando com a professora Lígia Ferreira. Ela é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, assim como também pela mesma universidade é mestre em Comunicação e Semiótica. Ela possui pós-graduação lato sensu em Teologia e Meios de Comunicação Social pelo CESUPA e graduação em Pedagogia, com habilitação em Supervisão Escolar pela Universidade da Amazônia. Professora Lígia é professora do curso de Relações Internacionais aqui da nossa universidade, é professora da UFRA, do PARFOR da UFRA, e também é professora substituta do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Pará. Antes de continuar conversando com a professora Lígia, nós vamos retomar nossa viagem musical com Iago Cruz. É isso aí, professor. A playlist do programa de hoje está passando pelos países com maior participação popular na Semana Santa. E agora a gente vai diretamente para Israel, que durante a Semana Santa, o caminho da Via Dolorosa é refeito pelos fiéis. Segundo a tradição cristã, essa é a rua em que foi percorrido por Jesus Cristo quando ele carregava a cruz. E para representar Israel, ouviremos agora Michael Sissa, com Flex. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical que passou por Israel, Iago. É isso aí, professor. Nós acabamos de ouvir Flex, de Michael Sissa, representando Israel. Outra procissão feita pelos cristãos é o caminho de Betfagé, a cidade santa, o mesmo feito por Jesus para entrar em Jerusalém e celebrar a Páscoa. Globalizando. Fique por dentro. Comemorado no dia 2 de novembro, o Dia de los Muertos é uma celebração mexicana na qual a população visita cemitérios e túmulos de entes queridos como forma de homenagem. Apesar de ligado ao cristianismo, existem relatos de cerimônias semelhantes praticadas por povos antigos como os astecas e os maias. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos falando sobre religiosidade e relações internacionais, aproveitando o momento da Semana Santa, momento importante na vida de todos aqueles que acreditam numa transcendência importante para pensar a vida. E, aliás, temos participação nesse momento. Bom dia, pessoal do estúdio. Meu nome é Laura, faço parte da equipe de entrevistas do Globalizando. Estou aqui com a Maria Nunes, que tem uma pergunta super interessante sobre o tema que está sendo debatido. Bom dia. Eu queria saber como evitar que políticos utilizem a religião para manipular a população em benefício próprio. Nós poderíamos evitar se alguém que tivesse ligado diretamente a qualquer campo de religiosidade não pudesse ser eleito.
Então esse seria o primeiro ponto. Mas a gente também parte, né, da premissa de que nós vivemos no contexto pós-moderno, né? Nós vivemos no contemporâneo, né? O Agamben já fala o que é o contemporâneo, é justamente a mistura de todas as crenças, né, de significações que vão sendo constituídas nesse novo modelo social. Então, logicamente que nós vamos ter pessoas ligadas a determinadas religiões e que vão querer estar também como liderança política. E aí a gente não tem nenhuma lei que os proíba. Então, se no caso do Brasil, se nós tivéssemos, o pastor ele não pode se candidatar, o padre, né, dentro da sua própria configuração de igreja, ele não pode ser uma liderança política. Então, ok, ali ele não vai nunca conseguir alcançar um papel político, mas a gente sabe que dentro do evangélico, né, da Constituição evangélica, não há nada que os proíba. Então, a gente vai continuar tendo, né, essa religiosidade sendo um discurso de manipulação, né? Partindo, porque nós já temos isso, né? O próprio Freud vai falar em psicologia das massas que uma comunidade ele já é um foco de manipulação, ele já tem uma liderança que possa ali fazer com que essa manipulação aconteça. Então, se ele vai para o campo do público político, logicamente que ele também vai colocar as suas crenças, a sua visão de mundo como estratégia para ganhar cada vez mais visibilidade. Que é uma coisa interessante na medida em que você pode até ser líder religioso e estar com cargo político, desde que você não utilize o cargo político para fazer manipulação de pessoas do ponto de vista religioso. Exatamente, né? Mas a gente sabe que isso, inclusive dentro da própria estratégia, né, da psicologia, isso não seria algo que aconteceria porque nós somos sujeitos que somos da razão e da fé. Né? Muito bem. João Vitor quer fazer uma pergunta, né? Professora, isso tem muita relação com as nossas raízes da colonização. Então, como a gente pode relacionar esse soft power da religião com o controle de massas na América Latina? Para a gente pensar, né, que o soft power ele vai ser uma estratégia dentro do campo de relações internacionais, né, uma linha de conceito em que vai falar que essa estratégia da subjetividade ela também vai ser utilizada como forma de poder. Então, a América Latina, quando ela foi colonizada, ela já veio dentro dessa perspectiva de que ela vai ser interferida sobre o viés religioso, porque a gente foi colonizado por europeus, né? Tanto que espanhóis quanto portugueses. É a nossa marca principal. E nós sabemos que as primeiras pessoas que vão, inclusive, fundar a educação no Brasil são os jesuítas. Exato. Então, nós já temos uma educação que é uma educação europeia e nós já temos uma religião que é uma religião cristã europeia. Então, nós já temos aí dois elementos que são importantíssimos dentro do soft power que vão servir, né, como uma estratégia, inclusive narrativa, discursiva e subjetiva social, né? Do nosso próprio corpo, para que a gente possa continuar sendo, né, reproduzindo, por mais que nós tenhamos as teorias decoloniais, mas vamos continuar reproduzindo determinados comportamentos que permanecem dentro de nós a partir da nossa colonização. Muito bem, professora Lígia Ferreira aqui conosco no programa Globalizando de hoje, Victor Calderaro, sexta etapa da viagem musical. E é isso aí, professor, e o nosso aviãozinho na sexta viagem musical vai chegar agora no Equador, né? Uma das principais formas de celebrar a Semana Santa no Equador é a procissão de Jesus de Gran Poder, onde cerca de 250 mil pessoas concentram-se na Central Plaza de São Francisco para ver uma imagem de Jesus sendo levada à Catedral de Quito. E para representar o Equador, vamos ouvir Nuevos Barrios Viejos, de Lola Boom. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Sensacional nossa viagem musical para o queridíssimo Equador, né, Victor? É isso mesmo, professor. Que música legal, hein? Acabamos de ouvir a banda Lola Boom, com Nuevos Barrios Viejos, representando o Equador, que é caracterizada por diversas formas de celebrar a Semana Santa, como a construção do Monte Calvário, procissões ao longo da semana e a Missa da Glória no domingo de Páscoa. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
Hoje a nossa conversa de qualidade é com a professora Lígia Ferreira. Ela é professora do curso de Relações Internacionais e ela também é formada em Teologia e Comunicação Social, e é importante a gente conversar sobre isso numa semana tão importante quanto é a Semana Santa. Tem uma pergunta legal aqui, professora, da Emily Silva no Twitter: qual a importância da influência de líderes religiosos como o Papa para temáticas que estão sendo debatidas no ambiente internacional? Nós percebemos, né, que o Papa Francisco, assim como o Papa João Paulo II na sua época, é fundamental, né, para trazer questões, inclusive, que são muito polêmicas, tanto dentro da configuração religiosa, né, para falar sobre uma possível, né, questão envolvendo os padres casarem ou não, né, ao mesmo tempo em que ele se manifesta diretamente a respeito de questões que envolvem a política dos países, né? Vamos trazer aqui para o nosso contexto brasileiro que recentemente o Papa Francisco falou, né, que a presidente Dilma foi tirada de modo completamente equivocado, né, do poder, que o Lula foi preso, né, e também não deveria ter sido. Enfim, são questões que nós sabemos que, inclusive dentro do Brasil, há um olhar diferenciado, né, sobre os crimes, então, até que estavam correndo, né, em justiça a respeito do atual presidente Lula. No entanto, né, ele se manifesta de modo muito claro. Perfeito. Então, essa questão dentro do ambiente internacional, a gente pode ver que essa liderança é uma liderança extremamente positiva, né, porque coloca aí no debate as questões dos países e também faz com que os outros, né, o ambiente internacional como um todo, olhe de uma maneira bastante estratégica para aqueles lugares que estão tendo determinadas situações que são inadequadas, como o caso do Brasil durante os 4 anos do governo Bolsonaro, como hoje a Rússia e a Ucrânia. Então, ele coloca, né, para que todo o envolvimento internacional possa observar e participar dessas questões, né, e manter-se ali muito presente em termos religiosos, já que ele, com uma liderança católica, ele é essa pessoa, né, que no pensamento simbólico é a representação do próprio Pedro, né? Então, em que ele precisa fazer com que aquela benevolência, né, que nós acabávamos de falar ali no nosso bate-papo, ela possa estar presente. E temos um tempinho para uma pergunta do Victor que eu acho muito importante. Então, professora, eu queria perguntar para a senhora como funciona, né, essa demonização da religião, né? Como a gente viu na estratégia norte-americana, né, para a invasão do Iraque, Afeganistão, no âmbito da guerra ao terror, né, do plano Bush. Essa questão da demonização, né, como nós aqui dentro do Ocidente, nós não conhecemos de modo aprofundado a religião oriental, então nos parece, inclusive pelo caráter midiático, né, pela própria narrativa midiática, porque a gente precisa saber que essa mídia, ela vai estar sempre dentro de uma ligação de poder. Então ela entra como esse lugar em que essa narrativa vai ganhar corpo. Se a gente for pensar, né, eu sempre coloco para os meus alunos, quando eu vou falar sobre mídia, né, e o campo das relações internacionais, o fato do 11 de setembro. Então, quando nós temos o Jornal Nacional, em que todo mundo parou, né, para assistir, e como vai sendo construída a narrativa desde a apresentação da introdução, como se fosse uma grande novela, né? Qual vai ser os desdobramentos, quem é o grande vilão e quem é o mocinho da história, né? Então, essa narrativa do percurso do herói é justamente para manifestar com que aquilo que é a sua oposição, aquilo que é completamente desconhecido, como todo o processo de colonização, né, é algo que é ruim, é o que vai ser demonizado. Muito legal, inclusive tem um livro do Carlos Dornelles que é muito eloquente só no título: Deus é inocente, a imprensa não. E é isso mesmo, nós estamos aqui no programa Globalizando, aqui na Rádio Nama FM 105.5, 7ª etapa da viagem musical. Não podia faltar esse país na playlist de hoje. É isso aí, professor. Agora a gente vai para Itália. A comemoração da Semana Santa concentra-se nas procissões, cerimônias e missas do Vaticano, as quais geralmente recebem peregrinos de todo o mundo. E para representar a Itália, ouviremos Tribale, da cantora Elodie. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando.
Viagem musical sensacional, né, Iago? É isso aí, professor. A gente acabou de ouvir a cantora Elodie com a música Tribale, representando a Itália, que possui uma das Semanas Santas mais curtas da Europa, porém repleta de várias tradições, como a quebra de ovos ao fim do domingo de ressurreição para dar sorte aos comensais. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Veja bem, gente, nós estamos no programa Globalizando, que é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Este mês de março, o Globalizando fez 10 anos. E em maio, outro projeto de extensão vai fazer 10 anos. Eu estou me referindo ao Site Internacional da Amazônia. E o Site Internacional da Amazônia reúne produções dos alunos de Relações Internacionais. Tem artigos científicos, tem artigos preparados especificamente sobre guerras, sobre a Amazônia, sobre cultura e arte, sobre personalidades internacionais. Tem o Durma Informado. Tem vários vídeos, o acervo histórico, por exemplo. Aliás, falar do Site Internacional da Amazônia é falar da riqueza da produção de relações internacionais. Você pode acompanhar esse site no www.internacionaldamazônia.com.br. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje, sábado santo, plena Semana Santa, estamos com o programa Globalizando falando de religiosidade e relações internacionais. Aliás, um programa muito legal com a professora Lígia Ferreira. Estamos conversando sobre várias coisas relacionadas a essa questão de religiosidade, professora. E o José Neto no Facebook, obrigado, Zé Neto. Ele pergunta o seguinte: como podemos utilizar a própria religião para a solução de conflitos? Eu acho que nós temos que entender o objetivo da religião, né? Sejam elas da ordem cristã, sejam elas de matriz africana, elas têm um objetivo que é esse objetivo da paz. Então, toda e qualquer solução de conflito, ela precisa partir justamente dessa premissa, né? Para que eu tenho essa religião, qual é a minha ligação com ela e o que eu posso fazer dela para o bem, para a minha comunidade. Então, a questão começa muito pequena, né? Entre os nossos pares, os nossos próximos familiares, para que a gente possa estender essa percepção de pacificação para uma sociedade muito maior. Quer dizer que não tem sentido falar de uma religião de ódio ou amor às armas diante de uma religião? Com certeza, né, professor Mário Tito? É completamente oposto, incoerente, né? Incoerente. Então, se a gente pensar toda e qualquer vivência religiosa, né, como disse para vocês, né, sejam ela dentro daquilo que é o cristão, que é muito mais difundido, que as pessoas conhecem mais, para aquela que é extremamente menosprezada, como as religiões de matrizes africanas, diminuídas, né? E elas têm um significado muito importante, né? Justamente por trabalhar questões que vão abordar as várias formas de expressão, inclusive do próprio corpo, né? Perfeito. Porque a Umbanda, ela traz, né, uma dança, o significado da dança, o significado das oferendas. Isso, então, muito bom. É muito importante da gente fazer com que essa integração dessa religiosidade, ela seja para uma proposta de paz. Muito bem, professora Lígia Ferreira aqui conosco no programa Globalizando de hoje. E olha, nós chegamos à 8ª etapa da viagem musical, voltamos para casa, João Victor Barra. Isso mesmo, professor. Voltando para casa, no Brasil, a Semana Santa tem destaque em Tiradentes, que é marcada por tradições como a missa solene com a cerimônia de lava-pés, além da tradicional encenação da Paixão de Cristo na Sexta-feira Santa. Para representar o Brasil, ouviremos Deus Me Proteja, de Chico César. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Nossa viagem musical terminou, mas terminou pra cima com qualidade, né, João Victor Barra? Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir Deus Me Proteja, de Chico César, representando o Brasil, que culturalmente é um país de muitos costumes religiosos, com destaque para Paraty, no Rio de Janeiro, que durante a Semana Santa realiza a tradicional Procissão do Fogaréu. E este foi o programa Globalizando de hoje. Muito bom saber que você esteve conosco nesse programa todo especial que falou de religiosidade e relações internacionais. Deixa eu agradecer muitíssimo a professora Lígia. Quero lhe agradecer por ser uma professora de referência no curso de Relações Internacionais, seja falando de mídias, e agora a galera tá sabendo também que você navega pela área de religiosidade e teologia. Professora, muito obrigado. Eu que agradeço, professor Mário Tito, agradeço todos aqui que estão como locutores, né, nossa equipe do programa Globalizando, e fiquem ligados sempre nos nossos projetos de extensão, tanto o programa Globalizando como o Internacional da Amazônia.
Legal, professora Lígia. Quero agradecer quem fez perguntas. O José Miranda, Nair Pires, João Moraes, Maria Nunes, Emily Silva e José Neto. Deixa eu agradecer a locução maravilhosa do acadêmico do terceiro semestre, João Victor Barra, membro da equipe de entrevista. João Victor, muito obrigado. Obrigado você, professor. Obrigado, professora Lígia, aos nossos ouvintes. E um abraço especial pro meu tio, Irailson Barra, ouvinte assíduo do programa Globalizando, diretamente de São Luís do Maranhão. O tema do próximo programa, Vitor, qual é? O nosso próximo tema serão questões ambientais e direitos humanos na Amazônia. É isso mesmo, quero agradecer também ao acadêmico do terceiro semestre, Iago Cruz, ele é membro das mídias do Globalizando. Muito obrigado, viu, Iago? Eu que agradeço, professor. Muito obrigado, professora Lígia, pela verdadeira aula que a gente teve aqui. Por mim, a gente ficava aqui até o final do dia conversando sobre esse assunto que é tão gostoso de se falar. Mas eu queria lembrar a todos os nossos ouvintes que o nosso programa, o Globalizando, ficará disponível a partir de segunda-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast, todos com o nome de programa Globalizando. E agradeço também ao Victor Calderaro, ele é membro da equipe de conteúdo do nosso programa Globalizando. Muito obrigado, professor. Obrigado, professora Lígia. Obrigado, colegas aqui na locução. E eu quero mandar um abraço aí todo especial para os nossos seguidores do Instagram e do Facebook. Para quem quiser nos mandar alguma DM, pode nos seguir lá no @pglobalizando, tanto no Instagram quanto no Twitter. E este programa teve a direção de estúdio de Iane de Paula, também no cronômetro estreando Carla Botelho. O programa também foi produzido por Carol Nascimento na coordenação geral, Jade Germano nas orientações, Ana Mel Grimati, Alciane Carvalho, Gabriela Alves, Pablo Silva e Alice Cardoso na playlist, Larissa Schoenberg, Lucas Patrick, Micael Martins e Laura Reis nas entrevistas, Agatha Poliani, Manuele Gaia, Pablo Oliveira, Marcelo Freitas, Juliane Vidal e Giovana Maia no Globalizando News, Heloísa Couto, Sara Tavares, Jamília Almada, Emi Vilas Boas, Matheus Santos, Jennifer Gonçalves, Calil Muniz, Stephanie Campolungo e Nina Fernandes nas mídias, Paula Castro, Victória Vidal, Luciana Alves, Paulo Victor Azevedo, Lara Rabelo e Ana Clara Nunes nas externas, Eduardo Oliveira, Josiane Mendes, Enzo Costa e Luiz Sampaio na produção de conteúdo, Brenda Macedo e Camila Neres no roteiro, Lana Borges e Lara Lima na revisão, Sérgio Salles e Maiara Batalha no arquivo e documentação. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A operação edição de áudio foi de Ícaro Lobato e a apresentação foi minha, professor Mário Tito Almeida. A direção geral é da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Feliz Páscoa, pessoal! Você acompanhou Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA.